Bom dia, né? Aqui é a Carminha, da Congregação Amada do Senhor. É, Hoje eu quero compartilhar com vocês é, algo que eu percebi. Eu fiquei olhando para mim mesma, para o jeito que eu olho a mim e a minha vida, e eu percebi que eu não olho do jeito que Jesus olha, nem para mim, nem para o mundo. Então, assim, olhando para o olhar de Jesus, né, eu percebi que o olhar dele é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar de perdão. E aí eu fiquei pensando que eu acho que não sou só eu acho que independente de você ser crente ou não crente, de ser homem ou mulher, jovem ou idoso, você também perceberia, né, que o seu olhar é diferente do olhar de Jesus. É, e aí eu fiquei pensando, ah, meu Deus, não quero ser assim, eu queria ver de outro jeito. Aí eu descobri que como é que eu posso olhar com o olhar de Jesus? Como é que é possível transformar o meu olhar para um olhar mais parecido com o olhar de Jesus? É, e eu acho que se você acha, né, que também é, não vê como o olhar de Jesus e gostaria de ver, queria te pedir para assistir esse vídeo até o fim, que eu vou te mostrar como é que eu estou conseguindo transformar o meu olhar, eu estou tentando, para me parecer mais com o olhar de Jesus. E eu tenho certeza que se a gente caminhar nesse sentido, a gente vai ser mais feliz. Por quê? Porque nós olharemos para Ele e aí nós veremos o outro lado. E isso é algo que pode realmente mudar a nossa vida. Então eu gostaria de ver isso hoje com vocês. E aí, né, como eu disse antes, como é que é o olhar de Jesus, né? É um olhar de amor, de misericórdia, é um olhar de perdão. Aí eu achei uma música, né, do Jefferson Rufino, que chama O Olhar de Jesus. E ele fala: o olhar de Jesus é meigo, ele é mais profundo que o mar, ele é mais forte do que o vulcão, é mais veloz que o vento, é mais veloz do que qualquer pensamento. É penetrante feito espada, brilha mais que diamante, corta mais que navalha. Então, o olhar de Jesus é um olhar assim, um olhar de vida, um olhar de amor, né? Um olhar de misericórdia. E o nosso olhar? Como é que é o nosso olhar, né? Então eu percebi por mim mesma, né, que é comum a gente se ver e ver o mundo de maneira errada. O nosso olhar não tem tanto amor, não tem tanta misericórdia e nem tanto perdão. Então, eu arrisco a dizer que há uma tendência de nos vermos e ver ao mundo de forma diferente, de uma forma incorreta. E que isso, né, eu arrisco a dizer que acontece com crente, não crente, homem, mulher, jovem e idoso. E, então, o que a gente precisa saber sobre isso? Então, o que eu percebi é que através do conhecimento, do modo de ver de Jesus, a gente poderia ser conduzido a mudar o modo como nós olhamos a nós mesmos e ao mundo. E olhando para ele, aí a gente veria o novo lado. E por quê? Porque ele vê o profundo, a gente vê a superficialidade, a gente vê superficialmente, aliás. Então, há uma transformação a acontecer. É, eu creio que a gente pode sair desse olhar de superfície e olhar mais profundo, como o olhar de Jesus, né? E se a gente se transformar
né, mudar o jeito da gente ver o mundo e ver a si mesmo, isso pode nos levar a amar mais, a ter mais misericórdia, a ter mais perdão. Mas e aí, como é que a gente faz isso? Olha, o que eu descobri foi que olhando para Jesus, a gente consegue olhar para o outro lado e ver a situação de uma outra maneira, abrir a nossa mente, abrir o nosso olhar e perceber o outro lado. E muitas vezes é porque a gente só foca na gente mesmo, né? Que a gente tem dificuldade de ver o outro lado e de assim exercer o amor, a misericórdia, o perdão. Bom, eu vou, né, trazer umas palavras na Bíblia e vou primeiramente aqui trazer o que Jesus nos aconselha a fazer. Olha, está lá em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai as vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Oh, difícil, né? Olha para você ver quanta coisa que, assim, que para nós a gente tem dificuldade de ver. Eu percebi em mim que eu não conseguia. Assim, eu tenho buscado isso, mas são coisas muito fortes. Amai os vossos inimigos. A gente sabe que amor não é sentimento. Amor é uma ação, uma atitude. Então você decide amar e daí a pouco você está amando. Bendizer o que vos maldizem. Então vamos orar pelas pessoas que falam mal de nós. Porque só tem gente que tem dois pensamentos. Ou você fica tendo raiva daquela pessoa e curtindo a raiva, e isso te faz muito mal, ou então você vai ter que abençoar, orar por ela, né? E então Jesus aconselha, olha, faça bem o que vos odeia. Orai, né, pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, esse é o padrão de Jesus. Esse é o jeito dele ver, dele agir, dele fazer as coisas. E aí eu fiquei perguntando, né? Como é que a gente pode agir assim? Eu acho que né, olhando para ele e vendo o outro lado. E como que a gente olha para ele, né? O que tem esse olhar, né? O que tem a ver a gente olhar para ele e mudar o jeito da gente olhar? E eu acho que o modo de ver a si mesmo e ver ao mundo, como é que a gente vai conseguir fazer como que Jesus está aconselhando no versículo que eu acabei de ler. Eu acho que tem tudo a ver com o modo como vemos. E esse modo como a gente vê vai direcionar aquilo que a gente vai fazer. Então, esse ver e fazer está muito relacionado. Olha só em Mateus 6,22. Diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, como é que o nosso olho vai ser bom? É olhando para Jesus e vendo o outro lado. E aí, como é que é? Que a Bíblia, como é que é esse olhar para Jesus? Olha só, lá no Salmo 34,5 diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, olhar para ele é o quê? Descobrir como é que ele foi, o que é que ele agia, como que ele fazia diante dos desafios dele. E isso está lá na Bíblia, né? Então, olhar para ele é buscar conhecer a Bíblia e tem um outro jeito que complementa esse. Como é que só conhecer a Bíblia? Só conhecer a Bíblia não é suficiente, porque é mais do que o intelecto, é mais do que conhecimento. Eu estou dizendo que olha para Jesus e você verá do outro lado. Mas é um olhar mais íntimo, é um olhar com coração. Olha, no Salmo 32,8 fala assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Então, a gente vai ser guiado
pelo que está escrito lá, Jesus está falando, ele vai guiar com os olhos dele. E aí, como é que a gente vai se permitir ser guiado? É quando a gente aceita Jesus e quando, aí, através do Espírito Santo, a gente vai ter intimidade com ele. Então, a gente vai entender aquilo que está escrito lá na Bíblia. Então, o segredo é olhar para Jesus com o entendimento e com o coração. Então, a gente já viu o que a gente é. A gente é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Então, tudo isso junto e misturado. Vai entrar em contato com Jesus, a gente vai entender, vai perceber como é que ele agia, e ele está falando que ele vai nos guiar com o olhar dele. E antes a gente viu que o jeito que você vê vai influenciar como você vai agir e reagir diante das situações. Então, o segredo da gente mudar o nosso olhar é olhar para Jesus, e certamente veremos o outro lado. E certamente nós seremos mais amorosos, mais misericordiosos e perdoaremos mais. Agora eu queria trazer um exemplo de alguém. Quem é que a gente pode olhar o comportamento, um dos exemplos, né? Para que a gente possa ver como ele agiu e o que Deus fez. Eu separei, então, a história de Jonas. Então, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta. E ele recebeu uma ordem de Deus, que Deus falou assim para ele, ó, vai lá na cidade de Nínive e prega para aquele povo. E exorta aquele povo, né? Que o profeta era dado, né? Uma autoridade, uma força e um poder para chamar a atenção de um povo. Então, Deus incumbiu Jonas de falar, ó, fala para eles que eles estão no caminho errado, para eles consertarem o caminho deles, porque senão eu vou destruir. E a cidade de Nínive era a maior cidade, né, da Assíria. Então, Jonas, ele não quis ir, e ele fugiu. E aí ele entrou num navio, né, e foi embora para Tarsis. Mas aí já entra aquela parte que todo mundo conhece, né, que Jonas foi engolido pela baleia, e aí depois Deus ordenou, a baleia vomitou ele na praia, e ele sobreviveu. Então, passando o que ele passou, ter ficado 3 dias no ventre da baleia, todo enrolado de algas, disso e daquilo, ele falou, eu acho que o senhor está me chamando a atenção. Aí ele resolveu ir para Nínive. E ele chegando lá, né, ele fez o que o senhor mandou, ele exortou o povo, e aí o que acontece? Se eles se arrependessem, eles não seriam destruídos. Jonas, eles achavam que aquele povo era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele não merecia arrependimento. Mas aí o que aconteceu? O rei, e desde o maior até o menor, proclamaram um jejum, e eles se arrependeram. E aí Jó falou assim, não, mas não é possível, esse povo é ruim demais, eles não podiam arrepender, não. E ficou chateado até a morte. Ele pediu para morrer, porque não, Deus está muito misericordioso, não tem condição, não. Como é que vai perdoar esse povo? Olha o tanto de maldade que esse povo fez. Porque era notório, né, a de Nínive, né, que ela era muito ruim mesmo. Então, os homens da cidade creram, proclamaram um jejum, do maior ao menor, o rei proclamou um jejum, até os animais fizeram jejum, e eles se arrependeram e se converteram e não seriam destruídos. Mas aí o Jonas, ele ficou tão ressentido com o perdão de Deus, com aquele povo, né? Como eu disse, ele quis morrer e ele saiu da cidade e ficou lá, né, se lamentando, pediu para morrer. Não tem mais nada que eu vá fazer. Aí Deus vira para ele e fala assim, Jonas, é razoável esse seu ressentimento? E aí ele, né, fora da cidade, ele, né, fala, eu quero morrer e tal. E tava um calor tremendo, tava, né, super quente.
E aí o Senhor fez nascer uma boboreira. É o jeito que a Bíblia fala, né? E a gente conhece algumas aboboreiras, né? Tem as folhas bem grandes. E essa boboreira, você sabe que ela é um ramo, né? Ela vai. Não é ramo, ela é rastejante, né? Ela pode subir em alguma parte, e subiu e ficou sobre a cabeça de Jonas e fez sombra sobre a vida dele, assim, sobre a cabeça dele, né, para livrar do enfado. Ele estava enfadado, ele queria morrer. E aí ele ficou alegre. Ai, que bom, gente. Não, tem sombra. Ai, que maravilha. Oh, Deus, obrigada por essa boboreira. Mas aí Deus, no seu plano, no seu projeto de instruir, de ensinar, de mostrar, e Deus mostra assim, como que eu falo? Na prática, né? Com ensinamentos que penetram o coração. Mas aí no dia seguinte, Deus fez essa boboreira secar. Ah, mas aí pronto. Aí Jonas falou assim: ah, não, não tem jeito, não é possível. E aí Jonas pediu para morrer novamente. E, e aí o Senhor fala, né? Ô Jonas, olha só, vou te contar. É, você teve compaixão da a boboreira. Quando ela secou, você ficou chateado, você quis morrer. Na qual ela apareceu para você, você não trabalhou nela, você não fez ela crescer, numa noite ela nasceu e numa noite ela pereceu. E não haveria eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais? Então o Senhor chamou a atenção de Jonas. Olha só como é que você está vendo a situação, Jonas. Você ficou com misericórdia, com dó da boboreira que nasceu, te deu sombra, e no outro dia, sei lá, no outro dia depois, né? Não fala se é exatamente no outro dia, a boboreira secou e aí ele ficou desorientado, desesperado. Então, esse exemplo mostra claramente a diferença do nosso olhar do olhar de Deus. E por que eu posso dizer que olhar para Jesus vai nos fazer saber como ele vê, e nós olharemos por outro lado, porque o pai e o filho são um. Então, olha só, ele, o Jonas, achou que o povo da cidade era tão ruim que não merecia ser perdoado e devia ser destruído. Mas o amor de Deus, como eu disse, é muito maior, a misericórdia dele, o perdão. Então, com o arrependimento do povo, Deus também se arrependeu e não destruiu a cidade. Então, Deus criou essa situação da boboreira, na qual Jonas ficou muito feliz, né, com a sombra dela, mas depois que ela secou, ele ficou tão triste que quis morrer de novo. Aí Deus fez ver a ele que não tinha sentido a reação dele. Então, desta forma, a gente age muitas vezes. A gente não vê sentido, às vezes, no que está acontecendo conosco, porque nossa visão é superficial, é limitada. Então, e a gente não olha para o outro lado, né? Aí, quando Deus mostrou na prática aquela situação, Jonas percebeu. É mesmo, eu tive dó de uma planta e Deus não poderia salvar aquela cidade. Então, a gente sabe que o Senhor nos mostra cada situação, e tudo que ele mostra é possível de acontecer, é possível de nos transformarmos. Então, eu, né, volto a perguntar e volto a responder aquilo que eu até já falei antes. Então, de que jeito a gente pode mudar o nosso olhar para nos aproximarmos do olhar com que Jesus olha, para nos assemelharmos a ele? Olha só, Isaías 17:7 diz assim: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Então, naquele dia, que dia? O dia de hoje, o dia que nós estamos vivendo. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o momento de tomar decisão. Esse é o agora. Então, está falando que a gente vai olhar para ele. E lembra lá do salmo que eu li? E quando a gente olhar para ele, os nossos olhos serão iluminados.
Então a gente viu que Jesus ama mais, tem mais misericórdia, perdoa mais. Então, para nos tornarmos semelhante a Ele, devemos conhecê-lo melhor. Como? Aí eu já dei a dica antes, mas eu vou repetir aqui. Acreditando nele e na obra dele, através da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. É ele que está aqui da parte do Pai, da parte de Deus, desde quando Jesus morreu no nosso lugar, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então ele vem fazer morada no nosso espírito e quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos do mau caminho, a gente diz, está salvo. A gente abriu uma porta para intimidade e comunhão com o Senhor. E aí eu quero te chamar assim, ao tempo de agora, de hoje, desse momento, para te perguntar, se você não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, como um Deus pessoal, que pode mudar a sua vida, você pode orar agora, para que ele entre em seu coração, porque é com a boca que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, e é no coração que a gente crê que ele é Deus, que ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou dentre os mortos e que ele é maior do que eu me rendo a ele, eu me arrependo, né, do que já fiz na minha vida, mesmo sem entender, sem saber. Então, é porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Assim, é olhando para Jesus que a gente vai se transformar. Que o nosso olhar vai deixar de ser o olhar da impiedade, da ruindade, da falta de misericórdia, né? Você viu Jonas lá, queria que a cidade inteira fosse destruída, porque ele achava que eles eram muito ruins, que eles não tinham como se arrepender, né? Eles achavam, não, é muito grande. Mas Deus não vê assim. Olha, nem o tanto que você faz de bom, nem o tanto que você faz de ruim, no momento que você ora para aceitar Jesus, o Senhor é suficiente para vir fazer morada em você, independente do que você fez. E aí o caminho que você vai começar agora é aquele caminho que ele diz, eu te instruir-te-ei, te mostrarei o que deve fazer, como deve agir, como olhar, como fazer. Então, ele é a resposta, ele é a solução. Então, como disse Isaías, né, naquele dia, quer dizer, hoje, agora, você vai atentar para o Criador e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E quem é o Santo de Israel? É Jesus. E qual é o segredo? É olhar para Jesus e ver o outro lado. Repete comigo. Eu quero olhar para Jesus e ver o outro lado. Isso vai te passar, isso vai transformar a sua vida. Então, se você acabou de decidir pelo Senhor, agora, ou já fez isso antes, reconhecendo que Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, e que quer olhar para Jesus, e daí você conseguir ver o outro lado da situação, eu te convido a fazer um estudo bíblico de descobrimento, um estudo que aprendi fazendo o curso Perspectivas. Se você for lá na internet, está lá, Perspectivas Brasil, é algo maravilhoso. Então eu te convido a fazer esse estudo comigo. Escreva para congregação, sem o tio e sem o C cedilha. Então é congregação amada do Senhor, @gmail.com, e vamos combinar o dia e a hora. Deus te abençoe, abençoe a cada um de vocês, tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E lembre-se, para que a gente veja de outra forma, a gente tem que olhar para Jesus e nós veremos o outro lado, porque é o Espírito Santo que nos vai conduzir a isso. E isso vai mudar a nossa vida, nos vai fazer mais felizes. No nome santo de Jesus, que tenhamos todos uma boa semana, e que isso possa mudar sua vida. Ou pelo menos começar a mudar, como tem mudado a minha. Olhar para Jesus e ver do outro lado. Essa é a palavra, não se esqueça. Olhe para Jesus,
e verá o outro lado. No nome santo de Jesus. Amém.